Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e animados para o terceiro bimestre, né? Nem parece, mas chegamos já ao terceiro bimestre com as aulas remotas. E na primeira quinzena, né, das atividades de língua portuguesa, foram programadas 4 atividades para vocês. A primeira atividade programada é relacionada ao livro didático, tá? Tecendo linguagem, língua portuguesa, na página 59 e 60, aonde vocês vão fazer a leitura, né, do texto Romance, a leitura sob suspeita. Essa atividade é mais assim para estimulá-los, tá? A vocês terem interesse a conhecer, a selecionar e ler romances, tá? Então, isso aí é para vocês lerem, tá? E lá vai dar dicas, algumas dicas de alguns romances para que vocês, né, leiam, ok? Na segunda atividade programada, na trilha da oralidade, também, né, no livro didático, vocês vão ler um texto chamado Antigamente, vão copiar todas as expressões que tem destacadas, tá? E vão responder atividade 1 e 2 a respeito desse texto na página 61, tá bom? São respostas pessoais, né? Então, vocês têm que entender o textinho, tá? Para poder responder com a palavra de vocês, ok? Atividade programada 3 é reflexão sobre o uso da língua, né? Predicado, verbo, nominal. Por que nós temos que aprender predicado, verbo, nominal? O predicado, verbo, nominal, né? Ele é um termo da oração, que ele é essencial, né? Numa oração, numa frase, tá? Então, nós já vimos, né, esse conteúdo, né? Mas é uma retomada, tá? Então, o que é o predicado? O predicado é a informação que se tem sobre o sujeito, né? Ou uma ação, um estado do sujeito, ok? Então, vocês vão copiar, né, os exercícios da página 62, 63, 64, tá? Para responder às atividades, tá? Então, o predicado verbo nominal é um termo da oração, aonde vai ter que ter uma ação, um estado e característica do sujeito ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu falo, a professora chegou animada, né? Qual que é o predicado nessa oração? Chegou animada. Então, nós temos a informação da professora, chegou animada. Chegou é uma ação do verbo chegar, né? E como que ela estava? Animada. Então, por isso que é verbo nominal, né? Então, verbo, uma ação, né? E nominal, esse animada é um adjetivo, né? Que caracteriza, né? Ou mostra o estado como a professora chegou, ok? Tá? E a última atividade são reuniões, né? Que nós vamos fazer no Google Meet, tá? Pra gente conversar, tirar dúvidas, interagir, matar um pouquinho da saudade, tá bom? Então, pessoal, o texto que vocês vão ler, para você que é curioso, né? É o Romance, a leitura sob suspeita, na página 59, como eu havia dito lá, tá? Então, é esse texto. Depois, vocês vão na página 61, na trilha da oralidade, vocês vão ler esse textinho, ó, Antigamente, tá? Vão reescrever todos esses termos destacados, né, que são em negrito, para responder a questão 1 e a questão 2. Essa era uma das atividades que nós tivéssemos, né, nas aulas presenciais, seria uma atividade que nós iríamos trabalhar bastante a oralidade, ok? Mas, como nós estamos em aula remota, vocês vão responder a questão 1 e 2, tá? A 3 e a 4 não é para fazer, tá? Porque isso aí era um trabalho em duplas, tá? Um trabalho em grupo, que não, né, no caso, não tem como vocês se reunir para poder fazer, tá bom? Então, reflexão sobre o uso da língua. Predicado, verbo, nominal. Então, nessa atividade, vocês vão ler esses fragmentos,
né? Da obra A Pata da Gazela, aonde vocês vão depois preencher essa coluna aqui, tá? Aonde tem a coluna 1, tem o verbo transitivo ou intransitivo. Na coluna 2, verbo de ligação. Na coluna 3, complemento verbal. E na coluna 4, predicativo. Lembrando, gente, que essas atividades a gente está retomando, né? Porque vocês já fizeram essas atividades, tá? Em aulas anteriores, aulas remotas anteriores, ok? Remotas anteriores, ok? Tá? Mas só para relembrá-los, né? O que é o predicado verbo nominal, né? Primeiramente, o que é o predicado? O predicado é a informação que nós temos sobre o sujeito, né? Ou uma ação, ou um estado sobre o sujeito, ok? Tá? Então, e dentro do predicado, né? Desse termo, né? Por exemplo, se eu falo assim, a professora chegou animada. Quem que é o sujeito da oração? A professora. Quem que é o predicado? Chegou animada. Nós temos o quê? A ação de chegar, né? Que é o predicado verbal, ação. E nominal, porque animada atribui à professora um estado, uma característica, ok? Então, por isso que nós chamamos de predicado verbo nominal, certo? Então, esses fragmentinhos aqui da obra A Pata da Gazela, estava parada na Rua da Quitanda, próxima da Assembleia, uma linda Vitória. Estavam ambas elegantemente vestidas. Aquele olhar profundo incutia nela um desassossego íntimo. O mancebo tomou posição conveniente, até que abriu o chapeuzinho de sol. Os dotes naturais eram uma vasta fronte meditativa e os grandes olhos parados. Então, vocês vão reproduzi-los aí nesse quadro, tá? Lembrando que dentro do predicado verbo nominal, né, nós vamos ter o quê? O verbo, né? Que verbo que é? Vocês vão ver se o verbo, ele é transitivo ou intransitivo, ou verbo de ligação, né? O que é um verbo transitivo? Nós temos, né, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, né? Se eu parar no verbo, né, ele precisa de um complemento, precisa de uma continuidade na oração para que tenha sentido a frase. Se eu falar, o menino pegou, vai ficar uma pergunta no ar, pegou o quê? Esse o quê é o complemento verbal, ou seja, né, então o verbo ele vai ser transitivo, porque ele precisa ser complementado, ok? O verbo intransitivo é o verbo que não precisa de um complemento. É um verbo que ele tem sentido sozinho, né? Se eu disser, a professora entrou, eu preciso de mais alguma coisa para entender que a professora entrou? Não. Então, é um verbo intransitivo, tá? Então, o intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele tem significado sozinho, ok? O verbo de ligação, né? Já tá falando de ligação. Então, é um verbo que liga, né? Uma característica, um estado ao sujeito. O verbo ser, estar, ficar, continuar, parecer, né? E assim por diante. Tornar, parecer, tá? Ok? E o complemento verbal, né? O que seria esse complemento verbal aqui? O complemento verbal é o que? O objeto direto ou o objeto indireto. Por exemplo, se eu disser, o menino pegou. Pegou o quê? O livro. O livro é o complemento verbal, ou seja, é o objeto direto, certo? E o predicativo também, né? Que vocês já fizeram atividade sobre esse conteúdo. O que é o predicativo? É a característica ou estado do sujeito ou do objeto, ok? Então, vamos pegar a primeira frase, ó. Estava parada na Rua da Quitanda, próximo à Assembleia, uma linda Vitória. Então, transcrevendo, né? Reproduzindo aqui no quadro, estava parada. Estava parada é ação ou é estado? O que vocês acham, né?
Como que ela estava? Parada. Então, aí nós estamos tendo o quê? Uma característica. Então, aí seria um verbo de ligação. Então, na onde que eu vou pôr? Estava parada, né? O verbo, aliás, estava, eu vou colocar no verbo de ligação, certo? Qual que é o complemento verbal? Estava parada na rua Quitanda, próximo da Assembleia, em uma linda vitória. Aí vai ter o complemento verbal? Não, né? Porque o complemento verbal tem quando o verbo é transitivo, né? Que é o objeto direto. No caso, quando tem verbo de ligação, nós vamos ter somente o predicativo. E qual que é o predicativo? Parada, tá? Então, vocês vão transcrevendo cada termo, né, ao seu devido, na sua devida coluninha aí, ok? Ok, vamos passar para a segunda. Copie entre as orações destacadas a que se compõe a seguinte estrutura: sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e predicativo do objeto. Então, tem uma frase aí, né, em cima, que ela tem o sujeito, o verbo transitivo direto, o objeto direto e o predicativo do objeto. Então, vocês vão transcrevê-la aí, certo? A 3, vocês vão ler, né, essas informações aí sobre o predicado verbo nominal. Lembrando que o predicado verbo nominal, ele tem 2 núcleos, né? Um que é o verbo, né? Por exemplo, se eu falar professora chegou animada, chegou, nós temos um núcleo, né, que é verbal, e animada é outro núcleo, que é a forma nominal, ok? Então, no predicado verbo nominal, sempre vai ter 2 núcleos, tá? Então, vocês vão ler essas informações aqui, tá? Lembrando também que o predicativo, né, quando tem um predicativo do sujeito, ele vai sempre estar atribuindo uma o quê? Característica ou estado ao sujeito, tá? Aí depois tem outra informação aqui sobre o verbo transitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto, intransitivo, mais o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Então, tem uma frase aqui, ó. Eu sinto esse andar gentil, né? Se eu sinto alguma coisa, né? Então, esse é um verbo transitivo direto, né? Qual a informação que eu dou a esse verbo, né? Para ele ter sentido. Sente o quê? Esse andar, né? Gentil. Então, esse andar gentil, ele é um objeto direto, ou seja, é o complemento do verbo sentir, certo? E sinto esse andar gentil é a informação que eu tenho do eu, que é o sujeito. Então, aí nós temos o quê? O predicado, verbo nominal. E esse predicado, verbo nominal, por que que ele é nominal, verbo nominal? Porque nós temos o verbo sentir, que é uma ação, e esse andar gentil é um modo, né? Tem uma característica gentil. Então, nós temos aí o predicado, verbo nominal, tá? Esse andar é o objeto direto, né? Que complementa o sentido do verbo. E gentil, como é uma característica, é o quê? O predicativo do andar, no caso do objeto direto, tá? Gentil não é eu, gentil é o andar. Então, aí é o predicativo do objeto, certo? E a outra atividade, né? Aplicando o conhecimento, vocês vão reler, né, esse trechinho, também extraído aí do Romance Sob Suspeita, para você que é curioso, tá? E vão responder de quantas orações esse período se compõe, né? Transcreva o sujeito e o predicado presente no período e classifique. Então, vocês vão tirar tanto o sujeito e o predicado e classificá-los, né? Dizer se é sujeito simples, se é composto, se é indeterminado, se é oculto, né? Os tipos de sujeito que tem. E o predicado também, né? Nós temos predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, ok? E a 2. Aliás, pulei assim. Indique os núcleos do predicado, né? Quais são os núcleos do predicado? Se é predicado verbal, vai ser só um núcleo. Se é predicado nominal, também vai ser só um núcleo. Se é predicado verbo nominal, teremos 2 núcleos, né? Lembrando que o predicado verbal, o núcleo sempre é o verbo, né? O verbo de ação. Quando é predicado nominal, é sempre o adjetivo, ou seja, a palavrinha que caracteriza, né? Que mostra o estado do sujeito,
ok? E, né, a letra D, como se estrutura o predicado desta oração, tá? Então, vocês vão ter que analisar como que é o predicado dessa oração. Dizer, né, tipo fazer uma análise, né, do predicado, tá? A2. Veja mais um trecho desse texto. A luta entre a censura e a libertação da expressão entre a leitura livre e a proibição de livros registrada nos próprios romances. De que tipo de predicado a oração que compõe esse período se constitui? A palavra registrada se refere a que termo dessa oração? Esses termos se classificam como predicativo do sujeito ou como predicativo do objeto, tá? Então, vocês vão fazer, né, também responder aí, conforme o trechinho, né, o que está perguntando aí, qual é o predicado, né? A palavra registrada se refere a qual termo da oração e assim por diante, ok? E a última atividade, na página 64, vocês vão reproduzir os quadros com proposta a seguir. Cria orações baseadas no texto lido neste capítulo, formada por elementos que completam as colunas. Então, nós temos um exemplo aí, ó. Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Exemplo. Horácio de Almeida correu preocupado. Então, aí na estruturinha do quadro aí, ó, né, tá aí. Sujeito, Horácio de Almeida. Verbo intransitivo, correu. E predicativo do sujeito, preocupado, né? Então, aí nós temos um exemplo. Vocês vão criar outros exemplos que tenha o sujeito, que tenha verbo intransitivo, tá? E o núcleo do predicado do verbo nominal, mais o predicativo do sujeito, tá? Então, ó, por que predicado verbo nominal? Porque correu como? Correu preocupado. Então, aí nós temos o predicado verbo nominal, tá? Então, vocês vão criar outras orações que têm essa mesma estrutura, tá? E assim vocês vão fazer. Na B, que é verbo transitivo mais objeto, mais o predicativo do objeto. Então, aí tem um exemplo. Ele é o sujeito. Não encontrou é o predicado, né? Verbo nominal. E também o verbo transitivo, né? Encontrou. Se você encontra alguma coisa. O objeto encontrou o quê? A dona da botina. E o predicativo do sujeito, né? Núcleo do predicado verbo nominal, misteriosa, né? Então, vocês vão criar uma frase que tem essa mesma estrutura. Na letra C, verbo transitivo mais objeto mais o predicativo do sujeito. Exemplo. O moço contemplava o calçado ansioso e apaixonado. Então, né, é o exemplo. Sujeito, o moço, verbo transitivo, contemplava, né? Contemplava o calçado ansioso e apaixonado, é o predicado verbo nominal, certo? O objeto, se você contemplava o quê? Ou quem, né? No caso, contemplava o calçado. E o predicativo do objeto, né? O núcleo do predicativo do verbo nominal, ansioso e apaixonado, ok? Então, vocês vão criar outra frase, né? Ou mais frases nessa mesma estrutura, ok? Tá, pessoal? Então, é isso, tá? Essas são as atividades. Quaisquer dúvidas, podem me chamar no PV, né? Para eu ir sanando as dúvidas de vocês, ok? Obrigada, bom estudo para todos, até a próxima.